Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Negócio Digital. E hoje com um convidado especial, olha aqui, Jonatas Ribeiro. Fala aí, Rafa. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Acho que alguns conhecem, dizem que ele é meu irmão, mas, né? Pô, estamos Vamos seguir em aí com uma Eu tô entrevista. aleatório aqui hoje, beleza? Aqui vai ser só um bate-papo de família, eu só vou prestar atenção e acompanhar junto com vocês. É isso aí. Brincadeiras à parte. Bom, antes de mais nada, né? Quando a gente começa aqui o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da jornada técnica / empreendedorística da pessoa, entendeu? Nossa. Então, Quem é você, na quem é verdade? O você, que você tá cara? fazendo Quem que é aqui? você? Por que a gente te convidou, né? Pra não falar pro pessoal eles acharem que a gente pagou você ou que você pagou pra estar aqui, enfim. Foi barato. É. Foi barato. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Jonatas Ribeiro, vulgo irmão do Rafael. Fazer o quê, né? A gente não escolhe irmão, né? Fazer o quê? E, na verdade, a minha jornada começou cedo, sapeando um primo e o meu outro irmão, que eles faziam um curso de programação básica. E eu tinha por volta de 10, 11 anos. Era Megabyte? Porque na época a gente comentou aqui no Era último episódio que a gente Megabyte, fazia. provavelmente era Megabyte ou Microcamp. Nossa, Você lembra? O Microcamp, Microcamp era mais chique. Eu fui na Starbit. Já. Viu só, Rafa? A gente não tá num nível tão ruim, a gente começou parecido lá. E aí A diferença é o que fez depois, né? Exato. E aí eu comecei olhando, na verdade, eu era pequeno, eles faziam lá os cursos deles e eu era muito curioso, então quis, por curiosidade, olhar o que eles faziam e como que eles construíam aquilo. E naquela época a internet era discada e tinha os horários. Super rápida, né? Tinha os horários mais baratos. Fazer aquele Exato. barulhinho. Então, eles usavam no horário mais barato. E eu não usava a internet. Então, como que eu aprendi nesse momento o início lá, HTML basicão, bem pouco de CSS, foi olhando a hora que eles largavam o computador e eu, de cabeça, tentava reproduzir. Reproduzir o que eles faziam, legal. Então, era bem... E eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. Mas isso Já acabou... era na parte de informática lá, que era na Não, foi... na era- empresa, quando ela lá embaixo? Não. No centro? Não, eu não sei o que eles faziam lá. Na verdade, não tinha nada a ver com isso. Mas tá. era em casa mesmo. Eu ficava. Tá. Eles sentavam os dois no computador e eu ficava atrás, assim, olhando. Porque eu gostava, era fazer um site de carro, eu pegava foto de carro na internet. Eles montavam um site. Eles montavam o ficavam site. montando E eu olhando Site no atrás, HTML, no HTML, eu olhando, e aí eu. Era bloquinho de descobri- nota, Jô? Bloquinho de nota. É. E aí eu comecei a descobrir esse mundo da programação dessa forma. E aí, acho que teve um hiato aí de, sei lá, uns 3, 4 anos que não fiz mais nada referente Saiu a isso. da infância Ficou só- pra adolescência. ficou só vamos empinando dizer. pipa, né? Isso, empinava pipa só, jogando bolinha de gude. E aí, eu acho que com 15 anos, acho que o pessoal não aguentava mais que eu ficasse em casa, bagunçando, brigando, sei lá, fazendo o quê. E fui trabalhar com manutenção de micro. Aí cheguei num mundo assim, ó, todo mundo me colocou numa bancada e falou assim, então, esse é um micro, tem que montar, ou tem que arrumar. E eu olhava assim, eles falavam assim, então, eu não sei o que era uma placa-mãe, eu não sabia o que era uma placa de rede, eu não sabia zero, nada. Isso. Mas isso hoje pra você, se você for olhar pra trás, isso foi importante, né? Não, foi muito importante. Mas na primeira semana que eu comecei lá, acho que na primeira ou na segunda, isso em 2005, 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu tinha 15 anos, né? E aí, a gente pegou um projeto de uma lan house, na época tava bombando, era Curti jogo, muito. corujão. Corujão. com Eu Coca-Cola. lembro, na verdade, Exato. quando eu ia lá, os caras montando máquina, os caras tinham uma máquina sempre dedicada pro CS. É Exato. lógico, é a melhor máquina de todas. Eu Exato. lembro que era assim, chegava final de semana, era uma garrafa de Coca-Cola, Exato. pão puma, presunto e queijo lá Corujão. no Javó,
E, meu, Corujão. era aquilo. Exatamente. Era o pão, todo mundo pegava com a mão aqui, ó, e o mesmo bico. Imagina isso Nossa. hoje em dia. Aí a gente pegou, tinha, sei lá, não sei quantas máquinas pra montar lá. E eu comecei montando, sei lá, meia dúzia de máquina. Então, aí tem histórias interessantíssimas nesse meio, de tipo, você mandar uma máquina pro cliente com uma chave Phillips dentro. Isso é bom. O cliente chegar, balança a máquina tá... Máquina meu Deus, voltou que com barulho. máquina voltou com barulho. Tem um Exato. brinde. Aí os caras... Aí tem uma história muito boa também, que nesse mundo a gente tinha um cara que trabalhava com a gente lá, e aí Eu gosto disso, histórias. chegou uma máquina para manutenção e a pessoa, ela morava no litoral. Então ela tinha casa, acho que em Mogi das Cruzes, alguma coisa assim, e era perto, né? De, não sei se Bertioga, Santos, alguma coisa assim. E ela trouxe a máquina pra gente consertar lá. Tá com problema, não funciona, tá lenta, tá lerda. Você falou de Aí- praia, já tô imaginando. Aí beleza. Aí beleza. Resolveram a máquina, falaram assim, ó, tivemos que trocar o componente, tal e tal. E aí o cara que entregava pro cliente, avisava pro cliente como que resolvia, o que tinha que teve que fazer e... Passava, tipo, o orçamento, né? A exato. ordem de serviço. Tudo bonitinho. O técnico lá, o cara da manutenção, falou assim, então, tivemos que trocar isso e aquilo, porque teve uma corrosão em algumas coisas, por causa da maresia, blá, blá, blá. Sim, sim. Beleza. Ficou por isso mesmo. Depois de uns minutos que ele falou pro cliente, ele falou assim, então, pessoal, queria entender melhor o que é essa maresia, se é um vírus, o que ela é. Os caras, exato, é um vírus. Existe um antivírus pra essa Então, maresia. Como que resolve isso? Estamos fazendo a limpeza aqui na sua máquina aqui. Você deve ter acessado, provavelmente foi algum site indevido que deu essa maresia aí. Exatamente. É um novo tipo de Muito malware. bom. Nossa, Exato. velho. Muito bom. Não, eu tava Os achando caras sério. riram um pouco. Quando você contou, você falou da chave Phillips e depois você foi falar da praia, eu imaginei que ia abrir a máquina e apareceu um sirizinho, sabe? Aqueles que você chama na praia. Quei. Exato. Não, isso daí é de levar a máquina embora para cliente com coisa dentro, isso daí era direto acontecia. Aí beleza, depois disso eu fui trabalhar, acho que você falou no primeiro episódio também sobre trabalhar no suporte a cliente. Trabalhei 3 meses e aí na empresa que a gente estava na época, foi antes ainda da Start surgir, um dos diretores falou assim, a gente vai fazer um sistema, não sei o que, você manja de programação? Eu falei, manjo. Daquele HTML de 2000, sei lá de quando. Com 12 Opa. Eu sei. Cara, imagina cara que... Mas isso é foi igual em- empreendedor, né? O cara chega e fala assim, tem eu tal, faço. tem tal Eu coisa sei na fazer. frente. Eu tenho. Exato. Não, eu tenho, faço. Foi na cara e na coragem, porque eu É. queria aquilo lá, eu achava legal. E aí... Fazendo de tudo pra sair do suporte, né? Não queremos falar dessa maneira. Aí falou, não, eu sei. E cara, não sabia nada, zero. Só que tinha uma vantagem que eu sempre falo nas entrevistas que eu faço. Isso aí pode perguntar para os meninos que trabalham com a gente aí. Que, querendo ou não, programação, querendo ou não, né? É óbvio que programação, ela faz parte das exatas. E eu sempre fui muito, muito interessado nisso, sempre fui muito bem em exatas na escola, não posso dizer de outras matérias, mas referente a exatas eu sempre gostei muito, de matemática, lógica. Eu lembro que você contava meu dinheiro. Exato. Sempre Eu não ia contar sobre isso, Essa mas história... deixa pra lá, por enquanto. Quem sabe uma próximo episódio. oportunidade surja. Pode ser até nesse. A gente Pode conta ser os mais pra podres frente, dos é. outros, Exato. né? Segura, isso. guarda. E aí, isso me ajudou bastante a entender algumas coisas. Mas sofri bastante no começo para entender sobre isso. E quando eu comecei, faltava, sei lá, um mês para eu completar 16 anos. Então, comecei aos 16 realmente programar. E, tipo, só pau, dava bug o tempo inteiro. Mas eu tive uma evolução, acho que até interessante e rápida para quem não teve nenhuma base, assim, porque muita gente hoje tem base, como vocês falaram, eu sei o que é
pacote Office, eu sei como mexe no Windows, eu sei o que é o Windows, eu sei o que é isso. E o meu mundo nessa área começou em agosto de 2005, eu acho. Em abril de 2006 eu já estava programando. Quer dizer, E tem uma diferença também, né? A criançada de hoje em dia já tá imersa no Isso celular, né? não era acessível, né? Não era todo mundo que conseguia ter acesso. Eu lembro computador, tanto que na época a gente era... começou a mexer com o computador com 10, 12 anos. E computador era um negócio extremamente assim. Eu lembro inacessível, caro, né? Quando comprou em casa, eu lembro que foi assim... Colocava um negócio assim, todo mundo olhava como um negócio intocável. Meu pai ia liberar a hora que ia mexer. Vinha gente pra dar um cursinho, né? Antes junto. Você comprava o computador e ainda tinha uma aulinha. No nosso caso teve uma diferença, né? Porque o nosso pai sempre teve empresa de informática. Sim. Então, se eu não me engano, acho que o primeiro computador que meu pai comprou foi com o teu pai. Computador... Acho que foi. Na Suzan Comp? Acho que foi na Suzan Comp, foi o primeiro computador. Então, 97. Olha só, Foi 97, não foi? A Suzan Comp veio depois. Foi depois? Então se foi 90 e pouco, já era network. Mas é que ele juntou depois. Foi 97, acho que eu comprei. Olha só que engraçado. Sempre sobrava computador. Só que mesmo assim, sobrando computador, os 4 irmãos tinham... Era 4 pra um só, né? 4 pra 1. E aí... eu entrei nessa área de programação faltando, sei lá, um mês pra completar 16 anos. Aí com 17, fiz esse ano todo, eu tava no primeiro ano, né? Aí eu fiz o primeiro, na verdade indo pro segundo, aí fiz o terceiro, entrei na faculdade de sistema de informação. Pra dar aulas, cara, né? Ainda com 17. Aí eu falei, eu tava precisando de professor. Ainda com 17 anos, pra completar 18, né? Faltando 2, 3 meses, porque eu faço aniversário em maio. Fica a dica aí, Jura? tá chegando. Tá chegando. Também faço. Uau. Você também? E aí que eu fui fazer faculdade de sistema de informação. Aonde eu fiz, assim, deveria, sinceramente, hoje eu tenho uma visão diferente do que eu deveria ter feito. Eu deveria realmente ter escolhido uma faculdade bem melhor, ter me dedicado mais naquele momento, porque eu acho que teria avançado em muitas coisas mais rápido. Mas, como diria meu sogro, quando a gente é novo, é que meu sogro fala, quando a gente é novo, a gente é meio imbecil. Mas é verdade, é verdade. E aí... Eu coleciono Exato. Essas coisas. E aí, agora, quando a gente conversa quando a gente conversa sobre isso, sobre algum jovem fazendo alguma besteira, aí a gente só olha um pro outro e fala assim, quando a gente é novo... Eu sei, Aurélio? te entendo. Cuidado. Te entendo. E aí, fiz a faculdade e terminei a faculdade em 2010. Em 2013, eu fui fazer uma pós, um MBA. Aí eu já fui para um lugar melhor, uma faculdade melhor, fiz na FIAP. Daí eu fiz desenvolvimento de aplicações móveis. Na época tava... ainda Bombando, existia... Não, começando, né? Tava começando 2013 tava já bem aquecido esse mercado. Não tanto, acho, como hoje. Mas ainda tava tinha um pouco mais de opção querendo surgir. Hoje tá muito claro que tem 2 players que dominam o mercado. Sim. Hoje a gente não imagina que vai surgir um terceiro para concorrer, né? Um Firefox OS para concorrer com um iOS. Sim. Você não tem... E existe. Um sistema que a Samsung desenvolveu, o próprio sistema deles. A Microsoft tentou. E aí, na época que eu fiz, isso que eu queria chegar. Ainda a gente tinha e estudava sobre iOS, Android e Windows Phone. Mas assim, o engraçado foi que a gente terminou a pós, não deu, sei lá, 6 meses e acabou com Microsoft. Não, Windows Phone, cara, eu tive um celular. E o legal das apresentações da Microsoft, que eu assisti algumas, a gente sempre assistia todas, na verdade, Android, iOS, tudo, a gente consumia todos os conteúdos de todas, o tempo inteiro, porque era o que a gente estava estudando, então a gente precisava saber de tudo que estava acontecendo o tempo inteiro. Algumas apresentações da
da Microsoft, os caras fazendo com um MacBook Pro, com um iPhone, mostrando o Windows Phone. Compre meu Windows Phone. Mano, como assim, velho? Não, mas assim, uma coisa é inegável. A Microsoft de marketing de evento é muito louca. Eles são muito bons. Mas sim, não, os aparelhos não davam. Hoje tem, né? Hoje tem aquele tablet que vira um computador deles lá, o Surface. Falam bem. Que é bom. Mesmo. Só que cai na mesma história que todo mundo fala assim, a Apple é muito cara no Brasil. Você já viu o preço do Surface? Não, mas não tem Surface no Brasil também. Não, você já viu o preço lá fora. Eu não sei. Não sei também. É tão caro quanto. É tipo $2.000. É. Mesmo um tablet preço, então. é um preço do iPad Pro. Entendeu? Do iPad. Praticamente. Não, mas realmente... Tem um hardware legal. Preço do Mac. Exato. É que o iPad Pro hoje tá nesse preço, né? Então, mas se for pensar, exatamente. O tablet que é um tablet de computador, sim, do preço do Mac. Então, e aí eu, completando isso daí, eu fiz esse MBA, terminei em 2014. Foi um ano e pouco. Fizemos... Já era... Não era... E tava também crescendo esse mundo de startup, então eles mudaram o TCC para o Startup One lá, que é ao invés de fazer um TCC, você cria um negócio, como se fosse um negócio. Você cria o projeto, pensa no que você vai fazer. FIAP, se quiser patrocinar aí o podcast. Isso aí, é nóis. A gente não nega. E eu acho assim, é uma ideia muito boa. É muito bom. Porque, cara, o TCC... Eu fiz o TCC da faculdade, monografia tradicional. É horrível. Cara... Não é que é horrível assim, né? Não é uma crítica, gente, mas eu não gosto. Eu não sei o quanto isso colabora. Né? Pra gente que é empreendedor... Pra área de tecnologia, isso não rola. Isso não é legal. Exato. Dependendo da área de tecnologia, quando você está estudando alguma coisa um pouco mais teórica, porque existe, né? Sim. Não existe só prática nessa área. Precisa ter, né? Tem os professores, enfim. Tem por quê? Mas quando você está indo para uma área muito mais técnica... Prática, né? Prática o tempo inteiro, você fazer um negócio que você tem que escrever 60 melhor páginas linha de código e fazer um código que você nem pode... E eles já falavam, não precisa estar todo implementado, mas precisa estar previsto na sua monografia. Tipo assim, beleza, eu escrevo um monte de coisa, o que eu tenho de ideia, implementação futura aqui, eu faço um negocinho desse tamanho e... Pronto. Quem vai usar? Ninguém. Entendeu? Mas o da sua faculdade foi, você desenvolveu era o Slidinho lá na época, eu desenvolvi um sistema de apresentação remota, que virou hoje que é a plataforma Zoom, não, brincadeira. Mas era muito parecida, era a ideia parecida, porque antigamente não tinha muito esse negócio de você apresentar remoto, apresentar um PowerPoint remoto. A gente apresentava o Ademify, como que era que fazia na época? Então, na verdade, o que eu fiz daí? Lá no cliente. O que a gente fez foi um esquema que ele transformava um PowerPoint em imagens automático. Então, você subia um PowerPoint, ele transformava aquilo em imagens. Então, cada slide era uma imagem. Subia no sistema, mandava um link de apresentação pro cliente. O cliente olhava e você ia dando pra frente. E ouvia a voz do cara. Não, telefone, porque não tinha. Não tinha isso. Não tinha. Aí, então só, a gente já, querendo ou não, já foi uma inovação naquela época. E olha só que legal. Eu lembro que isso foi o quê? Em 2007, mais ou menos, não foi? Não, um pouquinho mais. Mas 2008, já tava 2009. trabalhando como SaaS, né? Porque eu lembro que você ia trabalhar como assinatura, não era? Sim, o software. Sim. Que era um negócio assim, naquela época, que não existia tanto assim no Brasil. Negócio de SaaS. O que era esse negócio na nuvem que você paga uma assinatura? Hoje ainda é novo para muita gente. Então, e aí a gente... Eu usei isso como base para o meu TCC, então foi um pouco mais tranquilo de fazer, porque eu já estava trabalhando nesse projeto na empresa, na verdade, dividindo meu tempo, né, para fazer. E a gente fez um negócio, ficou até que interessante, conseguia saber se o cliente já tinha visto, porque na época era assim, será que o cliente já viu a tela que eu tô? Porque como eu dava para frente aqui e informava o cliente, vai para frente. Então eu mostrava uma nova imagem para ele do que você estava vendo. E aí já tinha o esquema do WhatsApp de double check. Double check, o azulzinho. Então era mais ou menos isso. Fala assim, acabou de mudar, aí eu mostrava depois. O cliente viu. Você sabia que ele tinha visto. Então, tipo... tá, ele tá assistindo. Ele tá vendo o que você tá vendo. Então, tipo assim... Você não tava vendo ele, né? Ele poderia estar com a tela aberta e indo lá. Não, mas se a ideia tivesse... Exato. Se fosse um projeto, ia colocar a câmera mais pra frente. Não, mas é legal. Provavelmente seria uma evolução... Na verdade, a evolução natural, seria uma videoconferência. Não, tipo um Zoom, né? Peraí, mas então assim... Eu entendi que você teve uma jornada acadêmica legal.
E aí, desde o começo, você já veio com essa veia. É que eu acredito que isso colabora muito quando você desenvolve, né? Você sempre pensa em colocar isso à frente no mercado. E aí puxou um pouco do teu lado empreendedor. Sim. Conta um pouco disso, assim. Vamos colocar na balança. Conta, assim, sua experiência como empreendedor. E falando por um lado positivo e por um lado negativo. Fala aí, uma experiência muito boa e uma experiência muito ruim como empreendedor. Conta aí, historinhas pra gente. Assim, eu acho que a parte boa, a gente pode falar que a gente tem construído, vamos pensar em Start, vamos dizer, em alguns outros projetos que a gente fez e deu certo também. Essa é a parte legal, você vê que o que você tem feito, as ideias que você tem, as inovações que você traz, mesmo que muitas vezes sejam pequenas, e muitas vezes, aos olhos dos clientes finais, isso não aparece. Não gera impacto, né? Não gera impacto porque são inovações tecnológicas que, no final das contas, para o cliente é transparente. Uhum. Isso é legal. A gente vê A gente tinha um sistema, o Ademify que a gente vendia, a gente está com o Start Security, a gente já vê o avanço e como ele avançou rápido no mercado na maneira como ele tem sido feito. E fazendo dando um puxão de orelha no Rafa e em algumas outras pessoas, era uma coisa que eu já falava há pelo menos 6 anos. 5, 6 anos, que a gente precisava tomar essa atitude de refazer. Porque eu sabia da onde... O limite, né? Até sabia onde que ele tinha já tinha uma data de vencimento, uma data de validade... Não de negócio que ele não vai conseguir mais usar. Mas as inovações que a gente pode trazer dentro dele, a forma como ele foi concebido em 2000 e... Sei lá quando foi, 2008? 2007, né? 2007 para 2008. Naquela época, a forma de desenvolvimento era diferente. Então, isso em 2013, 2014, eu já falava, mano, pra gente avançar bem com ele, a gente precisa refazer. Não, vai dar muito trabalho, não vai dar tempo, vai ser ruim, não vamos conseguir. Até a gente chegar... olha o custo na frente, né? Exato, de ter que E mudar aí, tudo. até chegar o momento, falou assim... cliente. Aí, esse negócio de Start Security, daí eu falei assim, não, eu vou fazer uma interface nova. Aí eu fui dando umas mudadas na interface do Ademify. E eu sempre tive uma veia... de back-end, de front-end, e eu gosto muito de front-end, então sempre... Pra quem não sabe, Jô, pode ser que tenha gente que não manja disso. O back-end é o que você não vê, e o front é o que Tá. você vê. Muito mais fácil falar assim. Então o front no é o que, desenvolvimento de Então, sistemas. o back-end é toda a inteligência Isso. do negócio e o front é o que tá mostrando a telinha que você tá Isso. clicando. Vou usar uma exatamente. analogia para ver se eu entendi. Imagina que é um carro. O front-end é o carro, é a carcaça. Isso. E o back-end é o motor, todos os parafusos, os cabos, tudo por Essa é a trás. ideia. A inteligência que colocaram ali e tudo que você pode ter de regra de negócio dentro do projeto ali. Então, eu sempre gostei de fazer também o front-end. Por quê? Lá atrás, quando eu falei sobre o meu início na programação, o que acontecia? As pessoas que trabalhavam com a gente, eles eram muito mais back-end do que front-end. E eu tomei muito puxão de orelha por causa do back-end na época. Das coisas que eles sabiam bem. Até imagina. E eu não sabia. Cara. Então eu fazia... Putz, já falei pra você que não é assim, não sei o quê. Então, e aí o que eu comecei a pensar? Assim, eu vou me especializar um pouco mais numa coisa que eles têm falha pra isso... Pra ninguém pegar no meu pé. Na verdade, foi a gente é novo, né? Como eu falei aquela anteriormente. Pensando no lado mal. Eu vou crescer pra cima dele depois. Tipo assim, pra eu falar assim, cada um na sua. exatamente. Agora vem... Agora eu vou fala te aí, falar. bonzão. Fala aí. Então... E eu percebi que o front era esse galho. Era o gap, né? Que eles tinham de pior. Vamos dizer, ali eles não são muito bons nisso. Então, eu comecei a estudar isso. E se você pegar todas as interfaces de todos os sistemas que a gente fez, fui eu que desenvolvi. E desenvolvi o back-end também. E parte de DevOps, algumas coisas a mais.
E muitos deles eu tenho ajuda dos designers que trabalharam com a gente. E a maioria eu falo assim, cara, eu fiz isso aqui. Agora, designer, por favor, dá o tapa geral aqui. Muitas vezes é tipo assim, faz poucas coisas. Então eu percebo que, o que eu faço pra tentar trazer um negócio legal no front também? É consumir muito. Olhar muito o sistema, ver o que estão fazendo, o que o mercado está trabalhando, como que está sendo isso, como que eles estão trabalhando, qual que é a forma de apresentação. Por quê? O sistema tal funciona com menu superior, o outro funciona com menu lateral, o outro com um menu escondido, que você tem que clicar para aparecer. Então, tudo isso também, dependendo do que você vai fazer, funciona algumas coisas ou não. Então, também, o front tem que ser assim, será que cabe no meu sistema fazer um menu que some o tempo inteiro e depois aparece? Ou é mais fácil deixar tudo à vista porque o cara precisa acessar rápido? Porque quando some aparece, você tem que pegar o mouse e ir até o lugar, fazer ele aparecer, voltar, clicar. Às vezes tem um submenu, aí você tem que ir para lá até você chegar. Então, o custo para o usuário fazer isso é maior do que você ter um menu aparente e o cara só clica. E tem um ponto, né? Eu acho que quem trouxe uma grande revolução nesse aspecto de front-end no mercado de tecnologia foi a Apple. Sim, também. Porque a gente... E aí tem a questão do design de interface. A própria Microsoft também, né? Porque o Windows foi a primeira vez que uma interface de software foi acessível, né? Pra galera. Sim, mas eu digo no sentido, nos últimos 15 anos. 10, 15 anos, no sentido evolução deles foi muito... interface, experiência do usuário. A Apple trouxe uma revolução gigantesca. E aí algumas startups no Brasil também. Mas isso, querendo ou não, para quem não manja muito, não conhece... Por exemplo, você entra no Nubank hoje. Sim. Você vê que a interface deles é tão simples, mas não é tão simples desenvolver essa interface simples. Não é assim, é tão simples. Exato. Então, é tão simples que o produto se torna ainda mais atrativo, né? Sim. Vendável do que simplesmente, e aí, todo um back-end maluco. Voltando, né? Então, eu sempre tentava deixar a interface um pouco mais bonita. Às vezes não tem como, e o Ademify é uma prova disso, tem coisa que não dá para mudar mais. Tem algumas coisas que, dependendo da forma como foi construída, se você tem um exemplo, sei lá, a gente tinha lá, vamos pensar, 50 menus diferentes para acessar e fazia uma tabela de uma data table lá de uma forma. Cara, tem 50 lugares, para você mudar todas, não dá mais. Trabalhão. Então, são poucas as coisas que você consegue mudar sem ter que entrar com mexer em tudo. E aí o Start Security começou assim. Eu fui e fiz uma interface de login e dashboard nova e fiz um esquema para tela de dentro do seu próprio Ademify. E aos poucos eu fui mudando. Até que chegou um momento que eu falei assim, tchau. Esquece. Vamos fazer inteiro de novo. Porque o tempo que a gente... Pela forma como a gente fez e o tempo que a gente estava levando para desenvolver, tava interessante. Tava caminhando bem. E nessa época eu tava sozinho ainda. Então, tipo assim, eu tava regaçando sem horário para nada, né? Pra gente conseguir trazer o que a gente queria. Então, na época, o Rafa e a D, que estavam... a gente começou a fazer desenvolvimento, eles deram a ideia do menu. Vamos fazer um menu que aparece o nome, clica e aparece nele mesmo todas as opções. Peraí, rapidinho, só para o pessoal entender. Ele tá falando do Ademify. A gente já falou em alguns Talvez o cara episódios, que esteja aqui não saiba o que você faz na Start. Exato, hoje. isso é importante. Explica. Só para vocês entenderem. A Start é uma das empresas a qual a gente faz parte, que tem sido apoiadora desses projetos que a gente faz, que é uma desenvolvedora de softwares de segurança, isso é importantíssimo. E o Jonatas é um dos diretores lá e é desenvolvedor dos produtos que a Start oferece no mercado, e um dos principais, que é o carro-chefe, foi o Ademify, que hoje é o Start Security, mas só para contextualizar quem tá assistindo aí. Boa. Agora foi. Responder a pergunta do Rafa também. Na Start, eu não faço muita coisa, né? Mas Ninguém faz. Não. A gente chama equipe enxuta que todo mundo faz um pouco de tudo. Não, eu coordeno, teoricamente, a área de produto da Start. Sim. Então, além de também ter
funções técnicas de mão na massa mesmo, eu também coordeno o desenvolvimento dos produtos da Start. Então, todos os produtos da Start, eu tenho participado aí na coordenação e desenvolvimento deles. Show de bola. Isso explica bastante coisa, né, da trajetória, mas como a gente falou nos últimos episódios, da importância do mercado da cibersegurança, porque a Start está imersa nesse mercado e principalmente nos últimos 2 anos a gente agora começou a trabalhar com os prestadores de serviços de tecnologia que entregam produto na ponta, etc. E aí a gente sentiu a necessidade de, poxa, precisamos educar mais esse mercado devido ao aumento dos crimes cibernéticos, o aumento dos riscos, enfim. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a falar com a galera, né, vai conhecendo o mercado e a gente começou mesmo a conhecer esse mercado há 2 anos, de fato. Sim, a gente já conhecia um pouco, porque a gente nós já tínhamos na nossa carteira alguns parceiros, a própria Ravel, Nelson, se quiser patrocinar, coitado do Nelson. Nelson é gente boa pra caramba, um parceiraço nosso, tá quase 9 anos com a Start. E assim, já tínhamos uns parceiros, mas a gente não tinha entendido ainda essa potência que os parceiros eles poderiam levar o produto que a gente desenvolve na ponta. Só que, olha só, né? Que a gente... E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Ao mesmo tempo, quando a gente começou a entender um pouco mais desse mercado, dos prestadores, etc., a gente viu uma defasagem no sentido de conhecimento técnico. Sim. Não só no conhecimento de cybersecurity, que é uma coisa nova e que todo mundo está precisando estudar. E todo mundo está buscando. Mas em alguns aspectos eu queria que você comentasse isso. Como que você tem visto o profissional de TI hoje, /segurança, etc., no Brasil? Né? Porque você vem já dessa linha há 13, 15 anos quase, até mais, não sei. E 16 você já... esse ano. 17? 16? Então, 16 anos... como que você viu essa evolução? A gente está saindo de um mundo que agora tem... o mercado da tecnologia, você deve saber muito melhor do que a gente, tipo, a gama de possibilidades que um cara ele pode atuar. Ele pode ser infraestrutura, ele pode ser dev, ele pode ser segurança, ele pode ser processo, um monte de coisa. E dentro do desenvolvimento tem bilhões de outras áreas. Agora... esse é o intuito da pergunta. Como que você tem olhado para esse mercado no sentido de conhecimento e de aplicação, principalmente focando nos prestadores de serviço? O que eu vejo é o seguinte. Antigamente, a gente tinha conteúdos muito mais restritos. O YouTube não era o YouTube de hoje. Não tinha Udemy, não tinha produto digital, lançamento de tudo quanto é coisa, de curso que você... compra para trabalhar. E um dos problemas que eu vejo... Faculdade online também, né? Faculdade online, tudo. E um dos problemas que sempre existiu na TI é justamente também a quantidade de coisa que você tem. Mesmo lá atrás não tendo uma quantidade grande, hoje tem muito mais, porque ramificou muito mais, o acesso à informação está mais rápido. Sempre foi fácil você iniciar. Acho que vocês já ouviram o termo, assim, meu computador está com um problema, eu vou chamar meu sobrinho, meu não sei quem, sempre sabe mexer em alguma coisa. Por quê? A informática básica é básica. Qualquer um consegue ligar e desligar. Qualquer um curioso, consegue, com curiosidade, consegue ali nesse mercado. E um dos problemas que eu vejo em muitos profissionais é justamente ele iniciar de uma forma às vezes errada. Aprender um conteúdo que seja raso e se colocar como um especialista. Então, às vezes, o cara é raso no conhecimento e a gente... há 2 anos vendo esse mercado, a gente vê que acontece. E o que falta, eu acho que é um aprofundamento naquilo que você deseja como carreira. Porque é muito difícil, eu falo por mim,
eu saber sobre todas as áreas. Todas as áreas. Porque é o que você falou, são muitas, então a dúvida fica muito grande. E então aí o que eu vejo algumas vezes em alguns empreendedores também é que o cara faz de tudo. Exato. O cara passa cabo. Generalista total, O cara passa cabo. O cara crimpa cabo. O cara desenvolve sistema para a empresa. Assim, faz integração. Aí ele dá o suporte. Ele dá o suporte. Aí, ele é MSSP, financeiro. MSP, MSSP. Ele é o gestão de TI. Ele sabe de tudo, mas quando você começa a conversar, você percebe que ele sabe até que sabe razoavelmente de bastante coisa, ele mas sabe pouco de cada coisa. Muita coisa. Exato. É o generalista. Isso entendeu? pode ser até um problema da atualidade, na verdade, né? Acho que Sim, de uma forma eu acho geral. que não é nem só da área de TI. Se você Sim. for pensar em outras áreas, tem muito isso. Mas eu acho que isso é um ponto, por exemplo, que ao mesmo tempo que é bom, no sentido de você ser generalista em vários assuntos, por exemplo, desenvolvimento, é bom você ser generalista em várias frentes para saber, mas você tem uma hora que você tem que ser especialista, tem que ser tipo... Mas é uma opinião minha. O problema da TI é que é o seguinte, ela é muito específica, né? Não é todo mundo que gosta e quer se aprofundar nisso. Por exemplo, você falou, eu era bom em exatas. Tem gente que detesta, foge, né? E aí o cara vai virar desenvolvedor. Então, por exemplo, aí como ela não é tão acessível para as pessoas que se aprofundam, aí esse cara, com um pouco, o raso que ele conhece, ele já se vê à frente de outros e se denomina assim, posso tocar essa área porque eu vou me dar bem. Né? Pelo fato da tecnologia da informação não ser tão... Então, resumindo, eu vejo que tem essa dificuldade. Pelo fato da tecnologia da informação não ser tão acessível para o meio comum, né, aprofundadamente, então o cara que sabe o raso, ele consegue... Ele acha que ele pode dizer que ele domina tudo. E se ele tiver um pouquinho de lábia... Ele abre um negócio. Na verdade, ele abre um negócio. E aí, o que a gente vê eu acho que por isso é uma das coisas que você vê muita gente fazendo várias coisas. E também muita rotatividade de cliente. Tipo, o cliente tá com um, depois ele tá com outro, ele tá com outro. Por quê? Vai chegar uma certa hora que esse cara não é suficiente mais para aquele cara. Esse cliente precisa de um pouco mais e o cara não consegue. Então... tem um limite, né? Exato. E aí o que precisa nessa área também é de menos fanboy e mais cara que queira estudar. Porque, um exemplo, eu falo assim, só trabalho com solução da Microsoft. Não tem problema nenhum. Mas e se um cliente seu, você pegou, ele tem um servidor no Google? Como que você faz? Na AWS, né? AWS. Que é hoje 70% do mercado. Hoje, a AWS, o GCP também está forte. GCP? GCP, que é Google Cloud Platform. Essa linguagem... Desculpa. Platform. Eu achei que era uma outra empresa. Então, eu já usei os três. Cada um tem uma forma de fazer. Então, qual que é o problema do cara... levantar a bandeira. Levantar a bandeira, eu acho que não tem problema. É isso que eu falo, não tem problema. Mas o que eu vejo de problema... Não se limite, né? É o cara fechar o olho pra tudo que tem de resto. Não tem problema em falar, eu domino dessa. E existem outras, mas eu domino dessa. Mas eu consigo me virar. Como eu falei que o cara sabe tudo um pouco, mas raso de tudo. E o problema é que quando o cara não especializa, né? Vamos dizer, eu quero me especializar. Ele se especializar numa marca é pior do que se ele especializar naquilo que a marca implementa. Um exemplo. Eu tenho vamos pensar nos termos. Lá na Azure, para eu montar um servidor, eles chamam de na Amazon, eles chamam de EC2. No GCP, eles chamam de virtual... Aí, por exemplo, eu só sei mexer se for ECP. É a mesma coisa. Exato. Então, assim... e todos eles têm assim... Só uma nomenclatura diferente. Como que você faz que tem uma coisa que o pessoal usa bastante, Docker,
que é container na coisa serverless e tal. E aí, assim, na Amazon tem uma nomenclatura. Na GCP tem outra. Na Azure tem outra. O que eu vejo é que às vezes o cara fala assim, ele só sabe daquele assunto se falar o termo da Azure. Uhum. Não sabe. Então, assim, Aliás, ele não sabe o que aquilo ali funciona. Pra que aquilo ali serve? né? Quero fazer um agradecimento à Amazon que tá fornecendo uma VPN aqui pra gente fazer esse... Obrigado. Achei que você ia falar apoio. Eu falei, desde quando, rapaz? Não, então, eu tô falando que vai que eles querem apoiar também. Tô querendo também, eu preciso de subir uns servidores aí. Ó, você falou desse papo agora de Azure, de Amazon, eu achei interessante. Trazendo todo esse papo que a gente tá tendo agora, do profissional ser raso, e a gente vem falando muito de cibersegurança e tudo mais, eu preciso te perguntar disso. Aí. A gente está acompanhando um cenário pós-pandêmico. Pós-pandêmico não, é pandêmico ainda, né? Sim. Com o Covid-19 e todo mundo indo trabalhar em casa, migrar para um serviço remoto, uma coisa assim. É uma loucura. A gente comentou no primeiro episódio da velocidade que houve nessa transformação digital de fato. Na sua opinião, né, como que você tem visto isso, né? E se você puder, como é que você vê esse processo todo de transformação? E você pode dizer hoje que o nível de maturidade que os caras tinham de tecnologia dentro de uma empresa física, hoje é possível ele levar isso para o remoto? Se sim, como? Se não, por que não consegue? Eita, foi difícil agora. Então, em termos sim, em termos não. Vixe. Porque assim, hoje a gente, vamos falar do nosso mundo aqui. Eu tenho um firewall de borda. Tenho um controle de borda aqui da minha rede. Então tudo que está dentro da minha rede, eu controlo quem entra e que sai. É minha fortaleza. Exato. Eu vou para casa do meu funcionário, eu vou colocar um firewall na casa dele? Não tem grana, né? Não tem nem como. Então. Não, tipo, mesmo que ele tivesse grana, acho que... Você vai colocar o quê? Você vai colocar um antivírus. Você vai falar que ele para usar VPN, mas e se ele desligar a VPN? Mas ele não acessa o sistema. A maioria tem um monte de empresa que usa na nuvem, sistema na nuvem. Aí você teria que fazer um monte de voltas para chegar e falar que esse sistema... Tem alguns sistemas que deixam, falam assim, só o IP tal acessa aqui. Então o cara tem que entrar na VPN e aí sim ele acessa lá. Mas não são o próprio todos. Computador também só pode acessar a internet pela VPN. O problema exato, mas como que ele acessa a VPN? Via internet. Se ele tem acesso à internet... Ele tá vulnerável. Não, se ele tá acesso à internet... Ele pode ele pode não usar a VPN. Mas aí então, ele poderia... Aí as empresas barram no próprio Windows, por exemplo. O cara só vai conseguir acessar pela VPN. Aí você tem o mundo Windows. O cara tem o controlador de domínio que daí o cara loga e faz um controle. Ou coloca um endpoint lá e controla algumas coisas. Então, é possível controlar algumas coisas. Mas nem tudo é possível controlar dentro da casa do cara. Você não vai controlar tudo. Você não vai controlar a ligação que ele faz muitas vezes. Hoje tem muita plataforma de VoIP que a gente já trabalhou com isso, que dá para você controlar ligação com alguma coisa. Mas WhatsApp, coisa aí, você não controla muito. Você tem inúmeras formas de... Porque um exemplo, você fala assim, beleza, eu vou controlar todo o ambiente dele para não ter vazamento de informação. E eu só vou deixar ele usar o WhatsApp da empresa. Aí ele tem um WhatsApp pessoal. Ele cria um grupo com ele mesmo. Manda a informação pro dele e apaga isso daí. Sim. O WhatsApp não tem como rastrear isso da empresa. Você não vai rastrear. Entendi. E ele mandou a informação pra fora. Mas ele não mandou pra alguém, ele mandou pra ele mesmo. Sim. E outra, o negócio tá no computador dele. Tira uma foto. Ctrl-C, Ctrl-V, cola em qualquer canto. Então isso está relacionado à conscientização do próprio E aí que eu ia falar. Colaborador, né? A questão maior tem que haver conscientização. Sem conscientização, não há uma segurança completa. E na verdade difícil será a gente chegar num nível e falar assim, não, é totalmente seguro. Se você olha inúmeros vazamentos, vocês fizeram alguns eventos e mostraram sobre isso. Sim. Vazamentos de lugares. E aí... Até da NASA, pô. Que é, na verdade, assim... Agradecendo as brincadeiras. E eu vejo assim, por que muitas vezes surge
E o que aparece na mídia é vazamento em grandes corporações, em grandes coisas. Por quê? Porque, primeiro, é o que dá mídia, Ibope. né? Da mídia. Sim. Segundo, é o que eleva o nome do hacker, do cracker. Sim. Porque ele fala assim, invadiu a casa do Lucas. O cara fala, qual o problema? Valeu. Agora invadi a NASA. O cara fala, opa, esse cara aí... Perigoso, perigoso. Esse cara manja. Então, isso dá mais Ibope, dá mais... E tem maiores problemas envolvidos você invadir lugares mais difíceis de ser invadidos. O desafio dos caras também, o tempo inteiro, é tentar invadir coisas como aconteceu grandes. Com o produto da SolarWinds, por exemplo, que os caras conseguiram acessar governo americano devido a uma falha de humana e de software. Sim. Então, por isso que o software sozinho, ele não vai garantir toda a segurança. Mas a nível... Agora, mesmo que o negócio. software ele seja bom, ele consiga inibir, mitigar bastante, a nível de software e de negócio, você acha que pequena e média empresa no Brasil está preparada para, por exemplo, uma cultura em cloud já? Ou é muito utópico isso ainda aqui? Porque eu vejo muito profissional da área de tecnologia virando assim, olha, achei o caminho das pedras. Eu achei o mapa do ouro que agora eu vou trabalhar tudo em cloud. Tem essa maturidade e budget nas pequenas e médias empresas para ir para essa cultura já? Porque eu tenho as minhas dúvidas, é a minha opinião, né? Não sei a sua. Bom, se você for pensar em software, se o cara, vamos exemplo, estou usando um RP na nuvem. A segurança principal, quem fornece é essa empresa. Então ela tem que ter a forma de garantir que ninguém vai conseguir acessar meus dados lá. Porém, eu fui lá no meu browser, salvei meu usuário e senha no meu RP. Tem todas as minhas informações lá. Invadi no meu computador, logaram no browser. Nossa, o acesso foi de quem? Do próprio usuário. O vazamento saiu da onde? Do próprio usuário. Então, voltando. A conscientização de novo cai sempre nisso. O ataque de phishing. Muitas vezes é muita inocência. Você fala assim, olha só, o banco tá pedindo para você colocar todos os seus dados aqui, te mandou um e-mail, porque deu um problema na sua conta. Teve um funcionário aqui nosso, né, que quase clicou no e-mail da CVC. Você ganhou uma viagem para Dubai. Aí o cara, nossa, quase clicou. Assim, às vezes, dependendo do sistema operacional que você usa, o clique em si não faz nada. Dependendo do sistema operacional. A gente vai entrar numa discussão aqui agora. Deixa aqui. Polêmica. Eita nós. Windows ou Mac, cara? Na verdade, nesse caso, o Windows, por ele ter avançado... Por que eu acho a diferença do Windows e do Mac ou Linux, que a base do Mac e do Linux é a mesma, que é Unix. Por isso que... na área de desenvolvimento, o pessoal usa bastante Mac. Mas também, a Microsoft mudou há pouco tempo, né? Para Unix, né? Estão tentando ir para esse caminho também. Sim. Pra usar o mesmo kernel e tudo mais. E aí? Eu acho que pro Windows ter avançado e abocanhado, sei lá quantos, mais de 90% na época do mercado, era muito mais fácil fazer um vírus para Windows, porque você ia atingir quantas pessoas? Várias. Todo mundo estava usando. Exato. Você fala assim, não tem sentido você colocar e gastar. É a mesma coisa que no empreendedorismo, mercado. Eu tenho um mercado aqui que um exemplo que o mercado total mundial gira 10 trilhões. Eu tenho um mercado que não é muito explorado que gira 9 trilhões. Eu vou explorar o de 1 ou de 9? Eu vou explorar o de 9, mano. Lógico. É muito maior, tá muito mais fácil. A probabilidade de dar certo que você tá tentando é muito grande. E se eu tiver 20% de acerto, eu tô com mais acertos do que os 1 trilhão que eu falei lá. Lógico. Então é muito mais fácil eu ir para aquele lá. Já tem surgido vírus pros outros? Sim. Phishing pros outros? Sim. Sim. Só que eu te falo,
Tudo cagada de usuário. A maioria. Polemics. Por que eu falo isso? Cara, eu trabalho com isso há 16 anos trabalhando e desses 16, 10 foi usando o MacBook, macOS e o resto Windows. E também fazendo suporte em Windows e tudo mais. Se você pensar só na minha experiência de relato de problemas em um e problemas no outro. Preciso formatar um, preciso formatar o outro. Preciso isso, preciso aquilo do outro. A Apple consegue se destacar muito nesse mercado. Sistema mais estável, por ela ter controle do hardware também, ajuda. E os vírus menos acessível, né? Exato, nessa questão. Estarem muito mais no Windows. Eu nunca tive problema com isso, de clicar em coisa que pegou vírus na minha máquina, que estragou tudo e não sei o quê. Por quê? Você tem a curiosidade de falar assim, o que é isso aqui? Cara, mano, passa o mouse em cima do link assim. Muitas vezes, sério mesmo, eu vou contar o que eu faço com phishing. Eu clico em todos. Porque eu quero ver o que o cara tá fazendo. Olha lá, hein? Olha, que coragem. Se um dia você viu que a empresa foi infectada, você sabe por onde que entrou. Né? Não, por favor, gente. Isso não aqui todos, não é uma recomendação. É tipo aquelas recomendações não façam isso em casa, galera. Na bolsa, né? Não é uma recomendação. Crianças, não façam isso em casa. Mas assim, por quê? A curiosidade pra saber o que esses caras estão fazendo. O que eles querem fazer com isso aqui? Sim. O que eles estão tentando pegar? Você Mas passa você vê em cima, o código? vê... Não, tem vezes que não dá, porque o cara manda um binário, manda um exe, manda alguma coisa. Mas tipo assim, pra onde tá me levando isso daqui? Deixa eu ver aqui que o pessoal vai cair. E às vezes a burrice é tão grande, desculpa a palavra, que você vê assim... O cracker é burro. Não, tá. O usuário. Desculpa, usuários. Assim, ó. Você vê um link lá. XPTO, XXX, YYY, ponto, ABCDE, É uma coisa ponto óbvia, né? XYZ, barra, ABC, ponto, não sei o que lá. Aí você fala assim, nossa, vou clicar. Aí olha lá e fala, nossa, olha o que tá acontecendo. Cara... Nossa, não quer igual- ligar. Não, É e aí igual assim, o cara a Americanas me mandou um e-mail. Do nada parou minha máquina. Do nada. Não, aí a Americanas mandou e-mail. me mandou. Americanasbbb.com. Não, e assim... Esse pode ser. Ó, eu vou te falar, você pode... Uma dica aí pra galera que vê isso. Vamos dizer que te mandaram um e-mail da Americanas. E tá assim, ó. O final do domínio tá americanas.com.br. .americanas.com.br. Tudo que tiver pra esquerda é da Americanas. @americanas.com.br. .americanas.com.br pra frente. Porque o domínio principal É deles. é deles. Então daqui pra trás eles têm controle sobre tudo. O subdomínio, no caso. Exato. Se você vê alguma coisa que tem algo entre esse .americanas.com.br, Então, esquece. É americanas.tepeguei.com.br. Tipo, A Americanas. O cara queria lá. B Não, Americanas. e passa desapercebido Passa. no olho. Você põe Entendeu? dois azinhos rápido, assim, cara, você nem vê. Então, É rápido. e aí eu já vi muito isso. O cara vai lá, cria. E-mail de Receita um Federal exemplo. que eu diga. Um exemplo. O cara manda um e-mail da Americanas e fala assim: lojaamericanas.com.br. Não é deles, cara. O deles é Americanas. Existe alguma forma de... Apesar dos caras... Eles poderiam Obrigado, comprar, Americanas. Né? Não, exato. Eles poderiam comprar, mas eles não vão comprar todas as possibilidades. Porque Ou aí o cara cria lá também, americanas.jonatas.com.br. O cara vê, não, era Americanas. Tava com o meu nome. Não, tava, não, e tá assim, é Americanas. Eu vi lá, americanas. Não, você viu americanas.meunome.com.br. Eu te induzi aquilo. E, cara, pra copiar o site da Americanas vou ensinar um jeito mais fácil da internet. Olha Como só. hackear. Como você Isso vai copiar o virar um site bom deles. corte. Ctrl S. Você salva. E salva tudo. O próprio É browser faz isso. No Mac é Command S. Ele vai salvar a página. Aí Mas ele ele vai salva salvar o código também, Salva isso daí o código, cara pega o código as e- imagens, baixa as imagens e ele faz exatamente o site, cara. Você tá de brincadeira que é assim? É, exatamente. É difícil pra caramba. Desse jeito. Caramba, Difícil desse mano. jeito. Aí o cara, o que ele faz? Ele cria o site... Copia Aí e ele, cola, coloca copia lá. e cola e hospeda. põe lá. Só que ao invés dele mandar o phishing, ele também pode ligar pra pessoa, se ele já tiver o dado da pessoa. Também, Que é o que pode. aconteceu com alguns parentes que a gente
A gente já passou por isso. O cara liga, ele se apresenta como por exemplo, do Bradesco. Consultor do Bradesco, tem todos os dados da pessoa. Sim. Aí, quando ele manda um link. Esses vazamentos é um prato cheio pra isso. Ele né? manda um link e a pessoa acessa, tá igualzinho o site. Na hora que ela começa a colocar todos os dados, pronto, ele já teve acesso. Traduzindo. E eu vou te falar uma outra coisa. Você tem alguns sistemas que a gente usa, como Dev, vou falar, que é assim, como que você faz muitas vezes para entender se o seu usuário está usando da forma como você precisa o seu sistema. Até para, como você do marketing sabe, teste AB e tudo mais, dá para fazer isso nos sistemas também. Mapeamento do que o usuário clica, não clica. Então dá para tem softwares que você filma a sessão do usuário. Sim. Se o usuário não clicar no salvar, tem como você saber todos os dados que ele já colocou. Mesmo sem ele clicar. Sim. Só dele fazer assim. É igual, ele entrou no site. Um keylogger, né, Jô? Ele entrou no seu site. Ele começou a colocar Jonatas, meu nome inteiro, CPF, senha. A senha normalmente fica oculta, mas não dá, nesse caso não dá pra pegar. Mas um exemplo: cartão de crédito, dado, código. Sim. Quando ele fala assim, olhou pra cima, putz, não era aqui, fechei. Já era. Já pegou. Antigamente, eu lembro que quando jogava. E eu vou falar, software gratuito dá pra fazer isso. Olha só. Gratuito assim, o freemium da vida, né? Sim, mas olha só, eu lembro quando eu jogava... Só pra comentar, você pega um software desse, tem 1000 sessões. Se você conseguir gerar dessas sessões 50% der certo, cara, 500 cartões Você é louco. Crédito. O cara ganha muito dinheiro. Mas é o que eu tô falando. Quando eu jogava mundo RPG, assim, antes de começar a trabalhar e tal. Tibia, Ragnarok. Joguei bastante Tibia, Ragnarok, joguei Mu, joguei... Gunbound. Gunbound. Nunca joguei essas coisas na minha vida, graças a Deus. Só uma dica, cara, eu sou um desenvolvedor que não sou... Você gosta de CM. Quem não sabe de CM. Que eu não sou desses nerds que tudo é... Ou seja, não precisa Marvel, ser nerd tudo, pra ser desenvolvedor, né? É a primeira coisa. Super-herói. Não mas nada nem disso. Counter-Strike? Você jogava, mas ele gosta de jogo de futebol. Muito pouco. CM, verdade. Futebol Manager, FIFA. O Brasfoot. Brasfoot é o melhor. Ele fute, Brasfoot. O ele fute quando colocava o Matic, né? Colocava o cara 9.999. Absurdo. O cara fazia 30 gols por jogo. Exato. A barrinha é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 a 0. Era muito louco, velho, fazer isso. Não, e você fazendo todos os jogadores, né? Só que tinha alguns jogadores que não dava certo. Que você colocava ele bom, ele era ruim do mesmo jeito. Sabe aquele perna de pau do seu time que não adianta, você pode transformar ele no Ronaldinho Gaúcho, no Ronaldo. É aquele cara que compra o melhor chuteiro, o melhor uniforme, exato. chega na postura e o cara não consegue pegar na bola. Normalmente no racha que a gente vai tirar, quando chega um cara desse é porque ele é ruim. Com certeza. Normalmente chega é o cara que chega com a chuteirinha rosinha. Chuteira rosinha, mercurial. Como é que fala? Verdinha, limão. Aquela camiseta por baixo, como é que chama? Protetor solar, né? Com dobradinha assim, ó, camiseta assim. Não, aquela camiseta, a segunda pele, que é pra esquenta térmica. Camiseta térmica. Não, o cara chega com a bolsinha. O cara que joga é o que vai de chinelo. Então, nessa época que jogava RPG, tinha os caras falavam antigamente era os fóruns, né? Porque eu não sei jogar e tal, tinha os fóruns lá. E quando eu acessava o fórum, a galera falava assim, toma cuidado que tem uns caras, que na época já eram os crackerzinhos, né? Colocava os keylogger. Que eles colocavam o keylogger que ele conseguia saber o que você digitava no computador. Tem keylogger no computador que você... Mas os caras não usam tanto isso hoje mais. Eu acho que não... Tá mais pra phishing, né? Ransomware. Eu não sei se tem tido muito isso. Porque... existem outras formas de você fazer isso. Eles evoluíram isso daí. Pra você não precisar instalar alguma coisa na máquina, você faz um site que você consegue pegar a senha tipo um EXE, né? Você baixava alguma coisa. Exato. Você baixa... Um exemplo. O que os caras faziam nesse mundo de cracker dessa forma? Um exemplo. Eu quero um software... que é muito usado. Que eu preciso, só que é pago e eu vou craquear. Aí os caras vão lá, fazem uma versão que fala assim... full... tá com acesso total e ele te manda o EXE pra você instalar. E realmente instala aquele negócio. Instala e funciona pra sempre. Maravilha. Não façam isso também. O Aurélio sabe, né? Só que nessa mesma instalação, ele customizou e botou um keylogger, botou o malware, botou junto coisa. E eles falam assim, caramba, eu não instalei nada no meu computador, eu só tenho A, B e C programa que eu uso pra trabalhar. Só tenho isso. Todos craqueados.
A partir do momento que o cara craqueou e você baixou aquilo ali, cara, se vai dar ruim ou não, já era. Por isso você falou da conscientização. Ainda é muito inocente, né? A gente contou a história da passarela no outro episódio lá. É a mesma coisa de você andar de madrugada na rua com o celular na mão. Ouvindo funk assim? Isso. Não, esse aí não é assaltado. Esse aí geralmente é o... Normalmente... Parei. Para que vai dar polêmica. Vai dar polêmica isso aí. Não, mas uma coisa que eu queria até perguntar pra você é relacionado a isso. Beleza, tem a questão da conscientização do usuário, né? Sim. Que é um problema, mas ao mesmo tempo, você como desenvolvedor, hoje já tem práticas de desenvolvimento seguro. Mais seguro. Isso, sim. Porque é aquele negócio, né, mano? Quando o mundo começa a evoluir, a ficar... Novos mercados começam a surgir, que é o caso da cibersegurança, etc. Começa a vir um monte de gente querendo abarcar e trazer pra ele a especialidade. Ou que vou te vender um curso assim, assado, porque é um novo mercado, você tem que estudar isso, você tem que ter essa certificação e tal. Beleza. A minha dúvida que fica é... Lá atrás, os softwares que eram desenvolvidos, eles não eram desenvolvidos de forma segura? Ou existe hoje realmente a possibilidade, de acordo com a linguagem de programação que você utiliza, de tornar a ferramenta também mais segura? A forma como você concebe... concebe a palavra, né? Concebe a ferramenta, o software, onde quer que ele seja. É possível, real, desenvolver isso de uma forma mais segura? Ou isso é meio que balela do que o mercado toda hora quer ficar vendendo alguma coisa nova e que, sei lá, é uma dúvida real, não sei. Dá pra desenvolver melhor. Antigamente a gente tinha menos recursos que hoje em dia tem pra fazer, mas a gente já pensava nisso e já fazia. Então você já controlava os SQL injection da vida, as possibilidades que o cara tinha para invadir, algumas coisas que poderiam ficar facilmente acessadas lá, uma URL que você podia deixar e o cara tem que criptografia SSL, por exemplo. Criptografia, na senha, criptografada no banco. Já tinha. Hoje tem mais. Hoje tem mais formas de você cobrir o seu código de segurança, um pouco mais de segurança. Todo mundo faz? Nem todo mundo. A maioria tem feito porque algumas coisas, algumas linguagens e alguns navegadores, os navegadores estão mais chatos referente a isso também. Então eles também já fazem alguns tipos de validação de segurança. Tem mais formas de você manter... A Apple faz também uma validação do código quando você lança um app, por exemplo, na plataforma deles, né? Essa é a diferença mas não sei se vai ter alguma pergunta relacionada a isso, mas mais pra frente eu posso falar sobre isso. Depois a gente pergunta se é iPhone ou... Não. Obrigado, referente à forma de liberação disso. E por que dá menos problema. Aí vocês podem guardar essa pergunta. Se não escrever aí, escrevem que eu posso responder ela. Então, dá para você fazer um código ruim hoje, mas você hospedar ele de uma forma mais segura. Antigamente, você tinha que tentar fazer o código ficar melhor. E hoje em dia, eu falei isso pros meninos de desenvolvimento ontem. Essa semana. Que semana que a gente tá? Sei lá. Nem sei. E aí, uma coisa que eu falei ontem, que na programação... Os desenvolvedores de hoje em dia, eles também estão mais rasos. Por quê? Tem muita possibilidade. Não, tem muito framework. Ah, tá. É framework pra tudo, é framework. Você vai fazer alguma coisa, não usa consegue... framework. Aí você fala assim, não usa o framework, ele... Cria um framework. Como que eu faço? E só pra ficar claro pra vocês também, o que a gente usa no Start Security, em todos os que a gente faz, é um framework próprio. Eu criei esse framework. Pra quem não sabe, o que seria um framework? É um conjunto de melhores práticas. Coisas, não é nem também. Melhores práticas, é a melhor forma de fazer. É um conjunto de... É tipo um WordPress, com um layout padrão, o cara só vai lá e vai encaixando. Vamos pensar num mundo visual. É um drag and drop. Ah, tá.
pulsa pra cá, Tem os puxa pra campos cá. prontos, você vai lá e... Tem algumas coisas já prontas que te fazem um monte de coisa que você teria que fazer na mão. Aí você puxa pra cá, puxa pra lá, mais puxa pra cá. produtivo. Muito mais. Ele avança muito mais rápido. Porque muita coisa já tá feita, já tá pronta. Coisas de segurança já são prontas. Então você fica um pouco mais tranquilo para algumas coisas. Só que isso... Você fecha os olhos para algumas outras só coisas. para ajudar, isso... a tradução de framework é estrutura, tá? Então, para ajudar a resumir, Exato. é a estrutura que você cria para desenvolver algo. É. E aí, os devs também têm isso. Nas entrevistas que eu fazia há alguns meses atrás, quando a gente estava contratando, era assim, beleza. Eu preciso que você faça esse teste aqui com 0 framework. Mano, teve um processo seletivo que a gente fez aqui que eu devo ter chamado, sei lá, uns 10 dev. Ninguém entregou. Isso Não conseguia fazer sem um framework. No mundo do profissional de TI, de infraestrutura, seria igual ao quê, por exemplo? O cara, tipo, que ele quer entrar numa vaga de analista. Aí você chega e pede pra ele crimpar um cabo. É como se fosse isso. Exato, pode ser um cara que... Não sabe a ordem, não sabe como fazer. Exato, um cara que vai trabalhar com firewall, ele não sabe como estruturar uma rede. Como que eu faço funcionar uma rede aqui, ó, uma rede interna, é o mesmo problema passar um cabo que você aqui, falando da como nuvem que eu lá. faço pra fazer esse firewall fornecer internet pra essa galera? Então, tipo assim, é o cara que só sabe fazer reproduzir se for daquele jeito. Um exemplo, se for com a Cisco. Se for com é o mesmo exemplo que você falou da AWS, do Google. Só sabe fazer daquele jeito. Então, esse é um dos problemas. Porque às vezes você vai cair num momento, e acontece aqui com a gente, é assim, cara, a gente usa a linguagem tal, só que esse procedimento aqui, esse processo que a gente está executando aqui, tá ficando lento. E aí? Tem cara que só consegue tentar pensar na resolução se for naquela linguagem, se for daquela forma, se for naquele mundinho dele ali. O profissional que vai além, e eu sempre comento, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, que ele falava assim, cara, chegou uma vez pra mim, cara, ó, tava pensando, fiz isso aqui, tá funcionando, só que... Fiz o que você pediu, né? Exato. Fiz o que o script pedia, que era a forma como a gente estava construindo. Ele falou assim, fui para casa pensando e fiz uma conta. Se a gente tiver tantas requisições, tantos usuários usando, tanto isso, tanto aquilo, vai dar tantas requisições, tanto isso, tanto aquilo no sistema que vai gerar... Tipo, ele trouxe um... O cara trazia uma outra solução. Daí eu falei assim, tá. O que você acha? Qual a solução que você... Porque eu queria ouvir dele, né? Porque o cara tá trazendo problema. Eu sempre falo pra ele, você tá trazendo problema? Nunca trago problema. Problema é fácil. Tá trazendo problema? Traz a solução também. Não adianta você vir apontar o dedo aqui de problema, mas você não pensa com a solução. Pensa na solução aí, meu Exato. amigo. Aí eu falei assim, e qual a solução? Ele falou assim, fazer isso, isso, isso. Faz. Aí eu só falei assim pra ele, tinha um monte de coisa pra fazer. Manda bala. Prioridade. Falei assim, faz. É o mínimo. Ó, os caras agora vão olhar pra essa parte, eles vão falar assim, é por isso, ó, os caras prometeram um negócio pra mim e não entregou, porque veio alguém, não, já faz tempo, alguém tá trazendo a solução. Já faz tempo. E aí, assim, é o cara que vai além do pensamento, assim, pô, porque no desenvolvimento de software, normalmente, né, se você for pensar em web, software que é acessado pela web, o que envolve normalmente para os desenvolvedores, a maioria deles, o que eles acham que envolve? Eu ter uma API ou um back-end que me retorne alguns dados e eu monto esses dados no front. Se vai ficar lento, se vai ficar bom... O cara tá nem aí. Se vai ficar, sei lá, feio, depois a gente pensa. Outra coisa que eu falo que eu comento com eles por o pessoal aprender às vezes errado e a forma de aprender tá errada,
Isso impacta no trabalho final. Um exemplo. Eu tenho um negócio para fazer aqui que eu tenho que desenvolver, sei lá, uma caixa aqui, ó. Tem vários pontos aqui que eu preciso resolver, que eu preciso arrumar. Mas ele primeiro monta a caixa inteira, ele fecha a caixa. Só que lá dentro ele tem um negócio que ele fala que ele precisa arrumar. Porque eu deixei pra depois. Só que ele fechou a caixa. Não, ele fechou a caixa. Aí pensa na caixa. Eu tenho um negócio lá dentro que eu preciso arrumar porque tá errado. O que ele tem que fazer? Abrir a caixa. Abrir a caixa. E o que você fez? Só que ele não... Você estragou a caixa, caramba. Por quê? Você abriu a caixa, arrumou um negócio lá dentro, depois fecha a caixa de novo. Eu sempre falo, cara, constrói certo desde o início. Você não tem que estragar a caixa pra ir bonitinho. É um pouco e do às vezes que... não é, vamos pensar assim, não vai estragar, o código não vai ser estragado lá que você tá fazendo. É um pouco... Mas assim, você vai ter que voltar, cara. Eu falo pra ele, por que você vai ter que voltar pro negócio? Ô, Jô, é um pouco do que a LGPD fala de privacy by design. É tipo, é a privacidade desde o dia zero. Sim. O desenvolvimento também tem que ser da mesma forma. É igual o marketing, na minha área. É o cara querer ter resultado em 3 meses ou ter resultado rápido, sendo que exige toda uma estrutura antes. Tanto de planejamento, de entrega, de conteúdo, de um monte de coisa. Sim. Então é a mesma coisa. Mas isso é em todas as áreas. O legal do desenvolvimento é que a gente consegue trazer isso mais exato, né? Que é o que você falou. A gente consegue enxergar... Exatamente. Exatamente. Bom, estamos caminhando pro fim. Rafa, tem mais pergunta aí? Rapaz, tem uma pergunta aqui que é boa. Porque a gente fala de... Tem duas, na verdade. Se você quiser fazer essa daqui, ó. Não, eu mudei. Tem outra. Tem outra? Tá. Você vai fazer uma ou eu faço agora a minha? Pode fazer a sua e a minha tá. É pra fechar. A gente tá falando de empreendedor aqui. Né? Com empreendedores e possivelmente também tem advogados, tem a DPO, tem a analista, tem quem atende a cliente. Enfim, a gente aqui tá bem amplo, assim, né? E não tem problema se você não for um empreendedor da área da tecnologia e da cibersegurança. Mas a pergunta que fica na sua opinião, como um empreendedor que agora mais focadamente nós estamos nessa área da cibersegurança. Beleza, o cara tá ouvindo a gente. Quero empreender nessa área de cibersegurança. Na sua opinião, quais são os caminhos, qual o principal, né, por onde que o cara pode começar? E vou além. Se ele quiser montar uma startup, não precisa ser exatamente um prestador de serviço, mas ele quer, sei lá, montar uma startup. Sim. Desenvolver algum produto de cibersegurança. Qual seria o caminho para esse cara tomar, na sua opinião? Desistir. Brincadeira. Foge. Na verdade, vai estudar e seguir carreira, né? Não, na verdade, assim, eu acho que você falou de como começar a estudar. Pode ser um estudo já prático do negócio, mas precisa estudar o fundamento daquilo. Não dá pra você começar uma casa pelo telhado. E eu vejo que muita gente quer começar pela varanda. Porque já é piscina, né? A parte bonita. Aqui, ó, já no alto, aqui no deck da varanda do alto. Cara, não adianta nada. Então, o que você precisa primeiro? Da fundação do negócio. Você precisa ter a base. E um dos problemas é que o cara começa invertido. E aí, pra ele entender o fundamento, fica mais difícil. Porque ele não. Aquilo ali parece que já, tipo, não quero ver isso, eu quero ver o negócio bonito ali funcionando. Na sua opinião, quais seriam esses fundamentos? Assim? Na cibersegurança, cara, vamos pensar aqui como que o mundo está conectado. Por que existe cibersegurança? Para que existe? Internet. Para controlar o quê? Para dar segurança em quê? No mundo digital. O mundo digital está baseado em quê? Internet. Conexão. Rede. E a internet está baseada em quê? Aí você vai... Rede. E onde o cara tem que estudar? Rede. Exato. Começar lá pela se camada o cara não souber isso, camada OSI. Se o cara não souber isso, o que vai adiantar? Como que ele vai chegar numa empresa e falar assim, não, fica tranquilo que eu vou fechar a porta tal, por causa disso, vou arrumar isso aqui, vou controlar aqui, vou colocar um cabo melhor, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer uma rede dessa forma, uma rede gerenciada, vou fazer
setorizada, que nem a gente tem aqui. Por isso que é até mais fácil... Cada pedaço é uma rede. A migração, por isso que eu já vi bastante, o próprio Edinho fala, né? Que o mais comum tem sido a migração do profissional de infra para segurança, né? Sim. Porque Sim. se torna mais fácil, assim, do cara entender. E o cara entendendo a infraestrutura primeiro, e até esse ponto que você falou é legal, porque é muito mais fácil esse profissional sair de infra para segurança, porque a infra, no final das contas, é a porta, né? o início porta, de tudo ali, cara. Uma empresa, vamos construir esse prédio aqui, precisa fornecer internet para 50 pessoas. Como você fornece internet? Fazendo o quê? Uma infraestrutura de rede. E se você fala assim, não, eu vou começar pelo Fire. A Fire vai conectar proteger onde? o quê, né? Ele vai proteger o quê? A Viva vai trazer o cabo. Eu vou começar pelo Wi-Fi. Meu amigo, cadê o cabo de rede chegando aí da operadora? Cadê o switch que seja? Switch gerenciado simples, que você vai colocar lá, que ele vai entregar a internet para todos os computadores sem bloqueio nenhum, sem controle nenhum. Beleza. Mas como você faz isso, cara? Por onde você passa cabo? Passa cabo pela sala aqui, que nem essa sala aqui? Não, se o pessoal olhar essa sala aqui, toma até um susto. Assim, né? Não pode. Como que inicia tudo? É a mesma coisa um software. Como que eu inicio tudo? Eu tenho que pensar na onde ele vai ser hospedado, como que eu vou fazer. Tem que pensar, tem uma ideia, falar assim, cara, esse software aqui vai ser serverless, que eles chamam, né? O serverless é assim, na verdade ele tem server. Ô, Jô. Só pra vocês entenderem, tá? Todo mundo fala, não, o meu negócio é serverless. Microserviço. É que você não precisa gerenciar o servidor. Mas o host que você tá colocando, ele tem que ter o servidor pra hospedar aquela bagaça. A única coisa que ele faz é automatizar. Ô, Jô, deixa eu te falar uma coisa, que o Lucas vai dar risada agora. Que a galera, quando fala em cloud, a galera acha que não existe infraestrutura, né, Lucas? Exato. Não precisa. Na verdade, a cloud é a infraestrutura, só que em outro lugar. Então, fica igual a Dilma, né? A Dilma, nuvem? Que nuvem é essa? A gente precisa entender onde que essa nuvem a mandioca. tá. Onde que tá essa nuvem? Então, assim, explica pra quem não sabe o leigo que nuvem também é uma infraestrutura. Por que falam isso? Tá na nuvem? Porque, na verdade, assim, não precisa especificar o local físico de onde tá. Ele precisa estar disponível na internet. A internet tá onde? Tá por aí. Por aí. E aí, que é o entendimento errado, e todo mundo entende errado, que acha que, eu coloquei na nuvem. Coloquei o RP na nuvem. Coloquei meus dados na nuvem. Eu não preciso mais de HD agora. Eu só preciso de estar na nuvem. Falei assim, meu filho, você tá colocando uma HD de alguém. De algo. No final das contas, sempre vai estar lá. Né? Sempre vai ter um SSD, uma HD. Sempre vai ter algum servidor. Então, um exemplo. Não, meu software é serverless. Eu faço com microserviço. Tá, beleza. Ele tem que ser hospedado em algum lugar. Alguém tá gerenciando isso. Pode ser que seja muito melhor para você, porque você não precisa se preocupar com isso. Mas, no final das contas, tá lá. Tá hospedado no servidor. O que às vezes... e é que eu falei, né? O software... quando a gente vai fazer um SaaS... Explica o que é SaaS, Jô. Software as a Service. As a Service. Aurélio as a Service. Então, vamos dizer que eu não preciso de uma estrutura física no cliente para esse software funcionar. Eu não preciso. Eu preciso somente que ele tenha um computador com um navegador. Uhum. Então, eu vou lá, hospedo o meu software, que ele tem que ser multi-cliente, que eles chamam de multi-tenants. Uhum. É o multi-cloud, por exemplo? Não, em outros lugares? Não, tem nada a ver. Multi-cloud é outra coisa. Tá. Nesse caso, a concepção do software tem que ser... Um exemplo, eu quero que o meu software seja usado por X clientes. Então, eu tenho que construir ele, que cada cliente tenha seu ambiente. Vai ter um pedacinho daquilo, né? Exclusivo. Mas o software é o mesmo. Entendi. Mas eu não posso fazer que o cliente A veja o dado do cliente quando, B. por exemplo, vou acessar um sistema, o OMI, por exemplo, que é o que a gente usa.
inside.home.com.br, como se fosse isso. O inside pode ali ser. Barra start, por exemplo. Esse multitenant. E aí depende da forma como ele... Pode ser que seja via simplesmente login. É o mesmo endereço, o mesmo URL que você acessa. E aí pode ser que pelo login você descubra qual que é o perfil desse cara e coloque ele no meio... Certo. Lá dentro dos dados somente da empresa dele. Pode ser um subdomínio, pode ser uma URL amigável, que a gente chama, né? Que é tipo app.abc.com.br/start, /inside, /Jonatas. Então, esse /Jonatas define que é o pedacinho quem é o cliente, seu, exato. Né? Certo. Então, tem... E aí, quando eu tô construindo um software, se o meu é dessa forma, precisa ser só assim, eu posso fazer ele serverless. Que aí eu só construo ele, falo assim, quero construir ele de uma forma que eu coloque lá num container na Amazon e seja altamente replicável com multi-AZ da Amazon, porque o multi-AZ é assim, eu vou definir, é caro pra caramba, eu vou e defino que o meu software ele vai estar disponível na zona da Amazon lá que eles chamam de multi-AZ. É assim, se um cliente da África acessar, eu tenho um servidor meu lá na África ligado que vai... Ele tá em todo canto. Tipo, ele vê o caminho mais curto para... Rota, ele faz a rota. A rota mais curta para chegar no meu software e ficar mais rápido. Como se fosse assim. Caramba, deve ser a Google, deve ser assim. Todos eles são assim, a maioria. Só que você pode implementar isso. Isso que é legal. Você pode, com 2 cliques, você implementa isso. Uhum. Tem que ter dinheiro. Bom, e pra gente finalizar, então. Já? Já. Quanto tempo deu aí? Já, tá bom. Vai. A conversa tá boa. Não, pra gente encerrar. Eu tenho reunião agora. Aí, ó. eu não vou nem comer. Tem 10 minutos de reunião. Vai dar certo, irmão. Vamos lá. O cara hoje que tá assistindo aqui a gente, ele, como o Rafa falou, ele sendo empreendedor, ele sendo um almirante, profissional de tecnologia, de desenvolvimento. Almirante não, né? É um almejador. Como é que fala essa palavra? Aspirante. Só mudou uma palavra. Almirante. Mudou uma letra só. Quase. 2. Aspirante a isso. O que hoje, uma coisa que você falaria pra esse cara, não faz assim, baseado na tua jornada, e uma coisa que você falaria, faz isso. Relacionado a quê mesmo? Pra quem tá começando, o cara que está empreender, ou o cara que está empreendendo, né? Não faça o que você não saiba. Muito bom. Pro empreendedor. Não faça o que você não saiba. Muito bom. Não entre. Exato, mas. Cara, parece besta. Não, mas faz muito sentido. Mas muito cara fala assim: não, eu vou trabalhar, vou ser um MSSP. Uhum. O cara não sabe rede. Isso é verdade. Pois é. O cara estuda... Sabe o que o cara sabe fazer? Eu vou falar, a maioria dos MSSP sabe fazer. Sabe o que é? Cuidar das máquinas Windows que tem na rede do cliente. É isso que ele sabe fazer. É que vem aquela ideia da loja de informática, né? Exato. O padrão normalmente veio da loja de informática, o cara sabia como fazer uma manutenção, arrumar o computador, e aí ele viu, poxa, eu posso fazer isso de uma forma, uma visita no cliente para ir sempre estar instalando essas máquinas. E aí assim, o que não fazer é se colocar como especialista em uma coisa que realmente você não é. Claro que tem os níveis de especialista. Eu posso ser especialista júnior, posso ser especialista sênior, ok. Mas eu vejo com dificuldade, com problema, você iniciar uma empresa que seja só você, com sócio, com funcionário, com um monte de gente, e prestar um serviço que você não tem domínio completo dele. E você vai depender de outras empresas, de outras pessoas para poder entregar aquilo, né? De certa forma. Sim, e na verdade, o que acontece, eu acho que o entregar é fácil. Sabe por quê? Se você fechou o negócio, o entregar, você contrata um especialista e faz. Alguém faz. O problema é vender. É por isso que a galera tem dificuldade. Ou na hora que dá um problema aí, você tá na frente do cliente, você precisa dar uma resposta, você não sabe o que tá. Precisa ser rápido, né? Também. Então, e
E você ter domínio sobre... Porque, cara, o que todo investidor de startup vai pensar e vai imaginar quando ele está analisando a sua empresa para investir na sua empresa. Vamos pensar nisso. Ele, muitas vezes, não tá só ligado no seu negócio. O produto, né? Tipo assim, nossa, é um produto que, meu Deus do céu, é sensacional, máquina de teletransporte. Mas é a maneira como você utiliza daquilo que você tem. Não é só isso também. Mas você. É você mesmo. Eles Normalmente os caras investem na pessoa. Na equipe, é. Porque essa pessoa tem uma capacidade de entrega de muito boa. implementação, de entrega. O quanto ela sabe usar aquilo que ela tá mexendo. Então, muitas vezes assim, pô, eu manjo muito de entregar, de implantar sistema. Cara, manjo muito. Então, eu vou vender sorvete? Não vou, cara, porque eu não sei fazer isso. Eu vou fazer, não sei. Então eu vou tentar ser o melhor no que eu sei e no que eu sou melhor. Sim. E aí o empreendedor, muitas vezes ele tem o sonho de ser um cara do TI, mas ele não é o cara do TI. Então não adianta ele querer ser o cara do TI, se ele não estudou pra isso. É melhor trazer um sócio que é o cara do TI. Exato, e você ser o cara da venda. Vai gerenciar o negócio. Entendeu? E o que fazer que dá muito certo é focar naquilo que você é bom. Entendeu? Porque, cara, nada melhor do que eu chegar Fez pro Lucas... muito sentido essa pergunta, hein, ó. Viu só? O cara Porque, encaixou. Assim, porque o Lucas chegou pra mim, é a mesma coisa que o Lucas falou assim, ô Lucas, a partir de amanhã eu vou te colocar na Start, conversei com a diretoria aqui, desenvolver. E você vai ser o cara de implementação de firewalls nos clientes dos parceiros. Olha, porque o cara vai te contratar e você vai fazer. Deus me livre. Você vai enganar o cliente, você vai conseguir. Às vezes você vai entregar. Até convencer você que o vai cara entregar. Tá funcionando, às vezes, tranquilo. Então, às vezes você vai entregar o negócio. Mas se o cliente chega falando assim, cara, mas por que você colocou a máscara 32 e não a 24? Aí você tá me contratando pra eu saber, você não precisa. Exato. Exatamente. É isso. Mas eu acho que é isso que muitos respondem. Assim, cara, você não precisa saber disso. Eu preciso saber disso. Me põe lá na implementação, gente. Pode deixar. Então, deixa comigo. E aí, assim, eu não vou explorar o melhor Lucas. Sim, exato. Eu vou explorar o pior Lucas tentando tirar dele o melhor do pior. Mas não faz sentido. Não faz sentido. É verdade. Então eu preciso falar assim, cara, você é bom em vendas, eu vou te colocar pra vender o quanto mais que eu puder. Te dar mais reunião possível. Te dar, ao invés de dar 2 por mês, eu vou te dar 60. E você vai fechar muito mais. Ouviu, né, Thalia? Fica a dica. Fica a dica, na brincadeira. Mas assim, não adianta eu querer... E eu falo, às vezes, eu já contratei gente que, tipo, o cara teve o sonho de ser dev, mas não ia, cara. Eu falava, não adianta dar murro em ponta de faca que você vai se machucar, às vezes o cara, ele acha porque ele tem um sonho, legal, mas ele não tem o talento. Ele tem um sonho, entendeu? de ser aquilo. Porque também tem a questão de um pouco do talento. O talento não é o mais... É o que vai só talento tudo. Não adianta. Exato, tem que ter mas assim, tudo junto. Tem que ter o preparo, mas às vezes o Neymar. cara, exatamente, o cara não tem talento, mano. Aí tipo, não adianta só o preparo, cara, né? Isso a gente vê muito na minha área, na área de TI em si, porque para você iniciar na área de TI, sabe o que você precisa? Seu computador. Às vezes tem um relato de um rapazinho aí que eu tive até vontade de contratar, mas ele era muito longe, que ele iniciou e foi contratado, não sei se foi pelo PicPay, uma empresa grande. Ele estudou não sei quantos anos pelo celular, programando no celular Python. Tipo assim, cara... E ele falou assim, eu queria muito ser isso, então ele estudou, e ele não tinha recurso nenhum para aquilo. Você vê, né? E aí, assim, ele fazia num celular, que daí ele só conseguia com o celular plugado na tomada, aí o outro ele quebrou o celular, demorou não sei quanto tempo para conseguir outro, que só funcionava de um jeito, não funcionava até... Cara, é um negócio que, assim, fora da curva. O cara precisava ele precisava daquele recurso. Qual é o recurso que ele teve? Era um celularzinho... brega assim, ó, não era um iPhone 50, entendeu? Que tinha tela, não sei o que, um monte de coisa bonita. Era um celular simples. Mas ele focou no sonho dele, estudou pra caramba e foi contratado por uma grande empresa hoje. Uma grande startup. Tem? 17, eu acho, sei lá. 16, 17 anos. É igual aqueles moleques lá do Pagar-me lá, né? Eles estão na Brex, né? Na Brex, isso. Eles estão, em 2 anos de empresa, tá valendo 7,4 bi de já dólares. Foi pra IPO já? Eles ainda fizeram? Não? Mas eles acabaram de levantar mais um round, acho que é Série D.
Acho que levantaram não sei quantos milhões de dólares. Deira. E os caras tá valendo... tá valendo 7,4 bi de dólares, cara. Em 2 anos de empresa. A Brex? Realmente fora da curva. E eles fizeram pagar-me, venderam pra cá. E aí é a questão do estudo. Eles sempre estudaram, começaram cedo na programação. Só pra contextualizar pra galera aí. Se você pesquisar lá Henrique Dubugraz e Pedro... Esqueci o nome dele. Pedro alguma coisa. Pedro Francesi, acho que é. Tá aceito o convite aí, se vocês quiserem participar aqui. A gente... Aí assim, eles começaram... Pelo que eu li deles, assim, eles começaram se cutucando no Twitter, porque um fazia uma coisa, outro fazia outra. Aí foram pro Skype, aí se juntaram e fizeram a pagar-me. Isso, tipo, os caras começaram a programar com 12 anos. Nossa. Mas, tipo, são um gênio, assim, sabe? Aí, com 18, eles criaram, acho que já estavam com a pagar-me. Eu fui até um evento que um deles estava lá, um evento técnico. Aí eles venderam a pagar-me pra Stone, por vários milhões de reais. Eles, tipo, em pouco tempo de empresa, estavam girando milhões processando, né, 500 milhões de reais, porque era um meio de pagamento, né? E aí foi vendida pra Stone, e eles passaram em trocentas faculdades lá dos Estados Unidos, e os dois foram estudar em Stanford. Ruim, né? Tão fraco. Uhum. E aí, pensaram assim... Vamos largar Stanford, vamos criar a Brex. Aí criaram uma empresa que hoje, depois de 2 anos, vale 7,4 bi de dólares. Não gostei de estudar em Stanford. É chato então, estudar. Tipo assim... Não preciso. E aí você fala assim... os caras têm fundamento, né? Tem base? Não. Tem tino pro negócio? Cara... mas aí entram os casos extremamente lógico que eles são fora raros, da curva. Esporádicos e fora mas da curva. Mas o que eu digo é... Preparo. Eles se prepararam, isso é verdade. Tinha um talento talento e o tempo dele, às vezes... Tiveram a sorte também, timing, sorte, né? Então, o tempo deles, às vezes, foi mais rápido. Às vezes, uma pessoa que não tem, talvez, uma capacidade... Não é que não tenha a capacidade deles, né? É que seja normal, como todos nós, leve um tempo maior pra gente processar. Então, acho que talvez seja essa a diferença. Energia, tempo ali que se dedica pra aquilo. Mas o caminho acaba sendo o mesmo. Mas Show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria fazer igual Fecha aqui comigo, aqui, ó. Fechadinho. É igual a Marília Gabriela fazia, né? Uma paixão. Vamos... Não, eu não sei fazer. Uma paixão. Posso embora? Um desejo. Valeu, Jô. Tamo junto. Tamo junto. Se você viu até aqui, não sei em qual câmera tá, Aurélio fala pra gente naquela. Se você viu até aqui... não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas redes sociais. Nem precisa me seguir, porque não tem nada na minha rede social, viu? Tamo junto, galera. Valeu. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. mais.